Tudo jóia, pastor? Graças a Deus, Geisiele. Com você, tudo bem? Tô bem também, graças a Deus. É sempre bom ter o Senhor aqui conosco. E hoje o tema é muito legal, né, pastor? Vou deixar aí o senhor se apresentar e a palavra já está com o senhor. Pode ir lá. Que bom. Um privilégio estar com vocês novamente. Filho da casa, do presbitério. Então a gente tem esse aconchego da família da fé. Reverendo Heber, do presbitério Sul Fluminense, conhecido aí, imagino que de todas as pessoas. E é um tema bem interessante. Eu agradeço o convite para falar sobre esse tema, né? Casamento e cosmovisão cristã. Verdade, pastor. É um tema muito bom aí para quem também quer casar, né? Tá noivo, ou tá namorando. Todo mundo pode participar, não é mesmo? Sim, é verdade. Bom, o tema usa a palavra cosmovisão. Vocês já tiveram alguns contatos com alguns pastores sobre essa palavra, muito importante para filosofia, teologia, para todos nós, visão de mundo, assimilação que temos do mundo mediante a nossa experiência, mediante as nossas leituras, acima de tudo, mediante a palavra de Deus. Cosmovisão cristã é a visão de mundo que a Escritura nos dá. Calvino falava de ler o mundo, ler, observar os assuntos através das lentes da Escritura Sagrada. Cosmovisão é ver a realidade com os óculos de Deus, a Escritura Sagrada. E o tema do casamento é um tema que também toca a nossa realidade, é um tema importante. Um professor do IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lene, eu estudei lá de 2000 a 2002, ele dizia, reverendo Deuel Noma Braga, ele dizia que o casamento é o maior milagre depois da ressurreição de Jesus. A maior ressurreição, o maior milagre da história da teologia é a ressurreição de Jesus. E para ele, em segundo lugar, é o casamento. Aí nós perguntamos por quê. E ele dizia, o casamento é a união de homem e mulher casados no Senhor, no caso, claro, dos crentes, e você junta duas pessoas diferentes em personalidade, caráter, em educação, formação, estilo, projeto de vida, ou seja, diferenças. E aí, das diferenças, você cria uma síntese. Não anula nenhuma das partes, mas você vai criar ali uma síntese através do compromisso, do amor, do diálogo e, acima de tudo, Deus no coração do casal. Então, é muito importante a gente ter essa primeira convicção. O casamento é um milagre, é uma bênção. Tem as dificuldades, mas, acima de tudo, tem grandes bênçãos com o Senhor no lar. Eu vou utilizar o texto da nossa Confissão de Fé de Westminster para falar sobre o casamento, e aí eu vou tomar algumas considerações. O capítulo 24 dela, seção primeira, diz assim: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Tampouco é lícito ao homem ter mais de uma esposa, ou a mulher ter mais de um esposo ao mesmo tempo. Aqui nós já vemos um direito divino do casamento. O casamento, para a Escritura Sagrada, é entre um homem e entre uma mulher. Essa primeira afirmação é interna da igreja. Durante muito tempo foi também o padrão dos estados chamados cristãos, onde tínhamos também essa realidade do casamento entre homem e mulher, que é o correto, mediante a palavra de Deus. Então, para a Escritura Sagrada e para cada um de nós, o casamento, o conceito de família, é a união entre marido, o homem, e a mulher, a esposa. Nós não queremos guerra com o mundo no contexto, nas questões que o mundo vai apresentando. Mas uma coisa é importante, sempre em respeito e em muita convicção, nós apresentarmos ao mundo, às pessoas que não pertencem à fé cristã, o conceito que a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos ensinar.
Tem gente que quer conseguir através do domínio, da força, da ignorância, da imposição. Nossa função como igreja é tentar demonstrar ao mundo a razão da esperança que há em nós, a nossa fé. E para nós, viver a fé, fé aqui eu tomo como conceito, viver aquilo que a Escritura ensina é primordial, é importante, é essencial. Então, nós devemos viver a realidade do casamento, homem e mulher, e demonstrar para o mundo, as pessoas que não são cristãs reformadas, as pessoas que não são do nosso, digamos, arraial cristão, que é bênção ser casado no Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Quando nós não damos exemplo, através da nossa conduta, através das nossas, entre aspas, confusões, o mundo nos ataca ainda mais. O mundo vai querendo criar algumas situações, algumas soluções, algumas exceções à regra, e a principal base deles é que casamento entre homem e mulher não funciona em muitas ocasiões. Não funcionando, não sendo de desejo, é necessário que haja, então, algo ao redor, algo ali como exceção à regra. Então, em segundo lugar, eu gostaria de pedir para nós, casais, para os irmãos aí que pretendem casar, sempre permanecerem no coração a cosmovisão bíblica do casamento. Se nós tivermos essa cosmovisão, essa convicção, primeiro, adoraremos a Deus, glorificaremos a Ele pela bênção que é casamento. E, em segundo lugar, nós daremos ao mundo o exemplo e o testemunho de que a palavra de Deus ensina e pode sim ser alcançada no casamento, a paz, a dinâmica, a harmonia, não que não haja problema, não que não haja dificuldade, não que não haja em algum momento ou outro algum tipo de discussão, onde há duas pessoas, há ideias diferentes, culturas diferentes. Então, o casamento é essa bênção onde nós aprendemos a amar através do compromisso. A primeira questão de um casamento não é o amor como sentimento, é o compromisso. Do compromisso se tem o amor. O compromisso é fundamental para o casamento. Meu compromisso com a esposa, o compromisso das esposas com os maridos. Então é importante nós termos essa convicção. Então, só nesses primeiros 5 minutos, já abordei algumas questões essenciais que nós vamos trabalhar um pouco mais a fundo no dia de hoje. Cosmovisão cristã, casamento entre homem e mulher, não imposição ao mundo da nossa visão, mas demonstração que é bíblica, pode ser vivida e Deus está conosco, e também a questão do compromisso no lar. Compromisso segura o casamento. Se for deixar só para o sentimento do amor, o amor vai amadurecendo. Nós temos, no livro de Cantares, 2 palavras para amor, Ahabá e Dodim. Dodim está na primeira parte do livro, são 2 palavras hebraicas, está na primeira parte do livro de Cantares. Na língua hebraica, representa um amor ainda imaturo, um amor que está em busca, um amor que procura aprender, procura assimilar situações, é um amor ainda em amadurecimento. Palavra Dodim ou Dodim, como se queira falar. Na segunda parte do livro, começa a aparecer uma outra palavrinha hebraica também para amor, que é a palavra Ahabá. Essa palavra, ela já indica um amor mais amadurecido, um amor que aprendeu, talvez em meio a algumas dificuldades, pela experiência, um amor mais amadurecido, mais vivido, e esse contexto é o contexto do casamento. Muitas vezes, no início do casamento, não é que nós não amamos o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso marido, e assim por diante, amamos, mas ainda há um amor em busca, um amor que vai amadurecer, um amor que vai ser testado, provado, um amor que vai ser aperfeiçoado. E aí a importância do casal orar e daqueles que querem se casar, que é bíblico, é bom,
a terem essa convicção também de realizar tudo em oração, em vivência, ler a palavra de Deus, aprender através do que Deus vai ensinar. Então, o casamento começa com o amor, digamos, dodim, né, que é esse amor para amadurecer. E depois entra no amor amadurecido, o amor que de fato aprendeu a amar, a ter compromisso, a cuidar. A cada ano os maridos vão cuidando melhor das esposas, a cada ano as esposas vão cuidando melhor do marido em qualidade, também em quantidade, evidentemente, mas aqui a ênfase é na qualidade, a qualidade do compromisso e do amor. Então, algo também importante a ser dito, no Antigo Testamento, também no Novo, mas começa no Antigo, nós temos a ideia do amadurecimento do amor. O amor imaturo, que vai sendo aperfeiçoado, e o amor que se torna maduro. No casamento, esse é o processo que vai acontecer com a graça de Deus, com a ajuda de Deus e com o conceito de Deus. O Antigo Testamento também apresenta uma base para o casamento, que é muito importante teologicamente. A base para o casamento é o amor entre Deus e o povo de Israel. Nos profetas, há a figura de Deus que toma a nação de Israel. E a ideia é de casamento, de núpcias, de amor, de compromisso. Israel, em alguns momentos, é chamado por Deus de como uma mulher adúltera. Por quê? Deus tomou a nação de Israel, era jovem, bela, donzela, estava ali entregue a alguns prazeres mundanos. Deus, na figura do marido, que ama, ele toma a nação, cuida da nação, se casa com a nação, tem núpcias com a nação, ou seja, toda a ideia de um casamento. Deus é apresentado como marido da nação de Israel. Então, a nação de Israel tem um compromisso com Deus. A base do casamento judaico e a base do casamento cristão é sempre o grande amor de Deus para com o seu povo, que nos profetas é tomado sob a forma de casamento. Deus ama Israel, não trai Israel, e Israel também não deve trair o Senhor. Então, o conceito do casamento como compromisso sem adultério, sem traição, sem nenhum tipo de questão nessas questões que não agradam a Deus. Então, o casamento é sério, é compromisso. Qual é a base? É o casamento de Deus com a nação de Israel. O casamento foi instituído por Deus, está lá em Gênesis, sabemos, Adão e Eva. Deus mesmo fez o casamento deles. A primeira poesia do homem, nós podemos não entender, mas é muito linda. Essa, afinal, osso dos meus ossos, carne da minha carne, se chamará varoa, porque do varão foi tomada. É uma poesia de amor. Adão deu o nome a todos os animais. Adão viu que havia macho e havia fêmea. Havia essa completude, essa relação bonita, gostosa, amparadora, bênção. E aí o homem percebe que ele está só. Deus, sabendo disso, e já, claro, na eternidade, prevendo tudo isso, sabendo de tudo isso, era projeto de Deus. Até a solidão do homem faz parte do projeto de Deus, para o homem ver quão necessária é a mulher na vida dele. Então, Deus podia ter criado os dois juntos, mas para educar e ensinar o homem sobre a sublimidade da mulher, a necessidade da mulher, a importância de ter a mulher ao seu lado, Deus, pela sua soberania, permite que Adão tenha esse momento ali, digamos, solitário. E aí Deus vai, então, criar a mulher. E Adão fica encantado. Ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. Ela fala, ela ama, ela sente. É um ser que pode se relacionar. E outra coisa, a função da imagem e semelhança de Deus apresentada no livro de Gênesis só tem a sua completude na criação da mulher. A imagem e semelhança de Deus está na expressão homem e mulher os criou. Se não houvesse essa expressão, o sentido de imagem e semelhança de Deus ficaria incompleto. Claro que para Deus jamais isso ia acontecer. Então, ele vai criar a mulher.
Então, olha quanta teologia bonita do casamento só vimos, por enquanto, o Antigo Testamento, assim, de uma forma geral, mas citando o Antigo Testamento. Mas olha como que devemos levar a sério as jovens, os jovens que pretendem se casar, aqueles que já são casados. Olha como é que é importante nós olharmos para o casamento como algo bíblico, como algo que é de direito divino. Deus criou o casamento, é instituição dele, é privilégio se casar no Senhor. Só que um outro aspecto é muito importante, perdão, minha garganta de vez em quando, uma outra questão é importante também a gente falar, é acerca da graça comum no casamento. Casamento é graça comum. Vocês já tiveram, se eu não me engano, aula sobre isso, uma live sobre isso, sobre graça especial, graça comum, na língua grega, charis, quer dizer favor, dando ideia de um favor imerecido. Graça é favor imerecido de Deus a cada um de nós. Os crentes têm a graça especial de Deus, que é a salvação. Também são alvo da graça comum. Aquele que não é cristão, aquele que ainda não aceitou a palavra ou a eleição de Deus, digamos assim, ainda não o alcançou, é até mais correto falar assim, ele é alvo da graça comum de Deus, comum a todos os seres humanos. Dentre a graça comum, nós temos, por exemplo, o sol, temos a chuva e, dentre outros, o ar para respirar, as bênçãos gerais de Deus. Uma dessas bênçãos é o casamento. O casamento é graça comum de Deus. Por isso que as pessoas não cristãs, as pessoas que não pertencem à fé cristã, também se casam. O casamento, ele é graça comum, ele é um favor que Deus concedeu à humanidade, de um modo geral. Só que nós entendemos que a plenitude das bênçãos de Deus no casamento se encontra nos casais cristãos não nominais, mas aqueles que vivem corretamente a palavra de Deus. Não basta apenas ser batizado, não basta apenas ter feito profissão de fé, não basta aparecer na igreja uma vez no ano e falar que é membro, falar que está ali. Claro, cada caso é um caso, tem gente que trabalha, tem gente que não pode ir à igreja todos os domingos, cada caso é um caso. Mas o que eu quero dizer aqui não é o crente nominal. A plenitude da bênção do casamento está sobre o cristão e a cristã, casados no Senhor, e que desfrutam dessa bênção comum de Deus. Ou seja, amor, compromisso, dinâmica, diálogo, estando juntos, que é um privilégio muito grande. Então, o casamento é bênção da parte de Deus, é de direito divino e é criado para a humanidade, graça comum. O ímpio casa, o crente casa também, tá? Então, a gente deve ter, principalmente nós cristãos, seriedade para fazermos com que o nosso casamento seja bênção e se perpetue para a graça de Deus. Uma outra questão importante de falar, qualquer coisa pode me interromper, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Só falar que a gente está à disposição. No Novo Testamento, o conceito de casamento continua a ideia de algo divino e humano no sentido de relacionamento. Cristo é apresentado como o noivo. A igreja, nós, apresentados como noiva. Olha só, continua a ideia do Antigo Testamento. Então, Cristo é o noivo da igreja. E nós somos a igreja, a noiva de Cristo. Então, já está ali se preparando, é porque a linguagem do Novo Testamento toma a ideia da volta de Cristo. O noivo que vem para desposar a noiva. O noivo que vem para concretizar o casamento. Então, nós temos, mais uma vez, essa ideia de Deus sustentando o casamento. Lembra lá que eu falei de Cantares, que tem duas palavras, Dodim e Arrabá. No Novo Testamento, um fato muito interessante acontece. Nós temos 3 palavras, temos 4 palavras, mas o Novo Testamento usa 3. 3 palavras gregas para amor, usadas no Novo Testamento. Nós temos philos,
amor de amigo, o amigo que ama o amigo, a amiga que ama a amiga, amigo que ama a amiga, amor de amizade, companheirismo, luta juntos, desabafam, amor de amigo, philos, filéu, na língua grega, verbo filéu. Temos também a ideia do eros, o eros que era uma divindade na cultura grega. Essa palavra não ocorre no Novo Testamento. Talvez porque ela era associada a culto a uma divindade pagã, o deus Eros, de onde vem a ideia do erotismo, prostituição cultual e aquelas questões ligadas àquilo que não agrada a Deus, o sexo que é degradado, que é os antigos falavam que através do sexo se fazia uma elevação até a divindade. Mas Paulo, pelas críticas que faz à prostituição, diz que se o paganismo falava que através do sexo desenfreado ia até as prostitutas cultuais, ter relação com elas, se o paganismo falava que tudo isso era elevação ao divino, porque eram prostitutas cultuais, sacerdotisas, o Novo Testamento apresenta uma outra verdade. Sexo desenfreado, sexo onde se tem vício, sexo fora do casamento, sexo onde se tem adultério, não é elevação até a divindade. Faz parte da degradação do ser humano como criado à imagem e semelhança de Deus, não correspondendo à sua responsabilidade. Então, o Novo Testamento não usa a palavra eros. Eros era um sentido de amor, a erotismo de prostituição. O Novo Testamento usa duas palavras. E quando fala do amor entre marido e mulher, fala do amor não erótico, não que não haja erotismo no casamento, deve haver. Não que não haja filos no casamento, amor de amizade, marido e mulher amigos, claro, deve ter, deve ser. Mas a palavra que é usada é ágape. E ágape é a tradução, o conceito de arrabá no hebraico. Dodim é o amor que está caminhando. Arrabá em Cantares, palavra hebraica para o amor amadurecido. E o Novo Testamento traduz, a palavras até parecidas na pronúncia, arrabá e ágape, vai traduzir amor entre marido e mulher com a palavra ágape. E isso é bem interessante para cada um de nós. Por quê? Porque no Novo Testamento, engraçado, na cultura grega, ágape era um conceito de amor quase que deixado a escanteio, deixado de lado, porque é o amor sacrificial, é o amor que ama apesar de... E a cultura grega, o individualismo crassava, o individualismo era muito forte, a ideia do eu, a ideia de não ser escravo de ninguém, a ideia de estar acima das situações. O Novo Testamento também usa, às vezes, a palavra diácono, que é também uma palavra que o grego tinha uma cautela muito grande. Diácono quer dizer servir. E para a cultura grega, servir o outro era humilhação. Então, ágape, o amor de sacrifício, o amor amadurecido no sentido de amar, apesar de, na cultura grega, era deixada de lado. Mas o Novo Testamento toma essa palavra como a fundamental para indicar a relação entre marido e mulher. O que é amor ágape? O padrão de amor entre Deus e o seu povo no Novo Testamento é ágape. Deus se doou por nós, Deus nos ama com amor eterno, Deus está conosco a cada momento. Quantas e quantas vezes nós pecamos, fomos imaturos, quantas e quantas vezes nós fizemos o que não agrada a Deus, e não é que Deus faça vista grossa ao nosso pecado, não. É a ideia que Salomão fala em Provérbios. Confessar, deixar e alcançaremos misericórdia. E o profeta ainda diz que Deus lança o nosso pecado nas profundezas do mar. Nós que muitas vezes somos pescadores e vamos lá no mar recolher o nosso pecado de novo. A linguagem bíblica é o cão que vomitou e depois volta ao seu próprio vômito. É algo bem pesado de se pensar, mas é isso o pecador que confessa, até deixa por um tempo, mas depois volta. Então,
Deus faz tanto por nós também na questão do perdão. Deus nos perdoa, nos ama, está conosco. A relação dele com os discípulos no Evangelho de João é a palavra philos, uma amizade que ele tem com eles. Deus foi chamado de amigo de Abraão no Antigo Testamento. E hoje nós somos amigos de Deus pela graça dele. Então tudo isso é privilégio da nossa relação com Deus. Agora pense, a base da relação de Deus conosco, a palavra ágape, representa tudo isso. Amar independente do que quer que seja. Nós, no casamento, o Novo Testamento usa essa mesma palavra, ágape. Não é eros, não é philos, eles existem também no casamento, devem existir, é natural e normal que haja, sem idolatria e coisas do tipo, perversões e assim por diante, mas a palavra é ágape. É o padrão de amor que nós devemos ter uns pelos outros. Amor que perdoa, amor que compreende, amor que dialoga, até na hora de dar uma bronca, até na hora de falar mais sério, é o falar mais sério em amor, tendo compromisso, para o amadurecimento do casal. Quando o casamento é embasado nesse amor amadurecido, o amor que tem Deus no coração, o casamento vai passando por lutas, mas Deus está presente e Ele vai sustentando e Ele vai abençoando. Então é mais uma questão que eu gostaria de aplicar para cada um de nós. A base bíblica e as palavras que são usadas para casamento no Antigo e no Novo Testamento. Há outras também, mas vou trabalhar com essas na tarde de hoje. Até aqui tudo bem? Tá jóia. A Fafá falou que tá gostando muito, né? Gostei muito, muito bom. Bom, muito obrigado aí a ela e a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Que Deus abençoe a cada um e que nós possamos nos fortalecer sempre com a palavra de Deus. Eu vou ler também a seção 2, continuar a confissão de fé, o capítulo de número 24, diz assim, segunda seção. O matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo entre esposo e esposa, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima, e da igreja por uma semente santa, e para a prevenção contra a impureza. Então, a nossa confissão de fé vai trabalhar a relação entre marido e mulher e aquilo de bênção que Deus tem. Olha só que interessante, essa parte da confissão começa no lar, começa no individual, marido e mulher individual, pessoa, homem e mulher, suas pessoas ali intactas. Depois vai para o casal. Deste casal, vai para toda a igreja espalhada sobre toda a face da terra em termos de bênção. O casamento faz parte de um sistema, o sistema cristão. E quando ele é abençoado, o casal abençoa todos os outros também. Então, essa parte da nossa confissão diz, casamento é para auxílio entre esposo e esposa. Há muita confusão e há muita crítica através de muitas alas da nossa sociedade, quando a Bíblia fala da mulher como auxiliadora do homem. Só que quando nós entendemos todo o contexto bíblico e do Antigo Testamento, você sabia que a palavra ali, auxiliadora, é a que aparece em Gênesis para falar da mulher em relação ao marido, é a mesma palavra que é enaltecida nos profetas para se referir a Deus sendo o auxílio do ser humano, da nação de Israel. É a mesma palavra, a palavra nos profetas, auxiliar, nesse caso, é uma palavra que é engrandecida no sentido, não é bom quando Deus nos ajuda, não é bom quando Deus vem ao nosso auxílio, a base é Deus. Então, em Gênesis, se nós unirmos os profetas, os livros históricos, e unirmos ao livro de Gênesis Moisés, o que Moisés quer dizer? Assim como Deus vem ao auxílio da nação de Israel, e ele vem como bênção, ele vem com o seu poder, com a sua soberania, e nós nos sentimos acolhidos e amados, desta mesma forma, Deus concede às mulheres
para que as mulheres tenham um papel de instrumento de Deus em cada lar. As mulheres têm esse papel de ser bênção, de falar em nome de Deus, de ouvir o marido, aconselhar o marido, andar com o marido. Brinca-se que o marido é a cabeça da casa, do lar, mas a mulher é o pescoço no sentido de que não dá para virar um sem virar o outro. É a ideia dos dois caminhando juntos em mútua cooperação. Então, olha que interessante. Na linguagem bíblica, não é honra que Deus seja o auxílio de Israel? Da mesma forma, pelo padrão, é honra a esposa ser auxílio do marido. Ela é instrumento de Deus no lar para aconselhar, para ajudar, para orar, interceder, e a responsabilidade do marido. Qual que é a responsabilidade do marido? Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer: amar a esposa, olha o padrão, de novo, padrão divino, olha que interessante, sempre se eleva o nosso pensamento a Deus, pensa no que Deus fez por nós, é o padrão de amor que o casal deve ter. Marido ama a esposa, assim como Cristo amou a igreja, olha que responsabilidade, e se entregou por ela. O padrão da mulher como auxiliar do esposo e bênção para o marido e para o lar, assim como Deus vem como auxílio, a mulher é auxílio do marido em nome de Deus, é representante de Deus. E no Novo Testamento, o marido ama a esposa, amor ágape, amor sacrificial, amor que se doa, amor que cuida, ele vai amar. E qual é o padrão? Cristo. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, olha os padrões que a Bíblia toda vez para nós, ela eleva o nosso pensamento. A ideia da contemplação, a ideia da elevação. É sempre privilégio para nós termos os conceitos de Deus na nossa mente. Jesus disse: não quero que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O crente não deve viver alienado. O crente tem a responsabilidade de falar ao mundo a sua fé, viver diante do mundo a sua fé. Então, nós temos o privilégio de caminhar juntos, estar juntos, vivemos uma vida comum e sempre o nosso padrão não é lei humana, não é estatística humana, por mais que não devam ser desprezados, pelo menos para a gente aprender a como não deve ser feito. O crente tem que estar antenado para saber o que está acontecendo e evitar o mal, tirar a aparência do mal, mas o nosso padrão é o quê? É Deus. Então, Deus é o padrão do marido, da esposa, dos filhos e assim por diante. Continuando, a nossa confissão de fé diz: o casamento foi dado para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima. Crente, ímpio, podem ter filhos, é privilégio, é bênção. Então, a sucessão legítima da humanidade se dá através do casamento, onde eles vão ter filhos no Senhor. E aí continua dizendo: e da igreja por uma semente santa. Já pensou se todos os casais resolvessem não ter filhos? Há casais que estudam primeiro para ter os filhos, há casais que esperam alguma questão para ter os filhos. Mas já pensou se todos os casais resolvessem, não, há casais que têm dificuldade para ter filho, acontece também. Não é pecado fazer tratamento, não é pecado em oração procurar os meios que Deus concedeu através da cultura, da sabedoria, se, vamos dizer assim, resolver essa situação. Então, sendo desejo do casal, não é pecado adotar uma criança e tê-la como filho legítimo do casal. Não é pecado dentro da lei, dentro da legalidade, permitido também. Mas já pensou se todos os casais resolvessem não ter filhos? Na Europa há uma ideia ainda pequena, segundo um amigo meu que mora lá me informou, de reeducar alguns casais para que tenham filhos. A Europa envelheceu, a Europa diminuiu, e aí eles começaram a não querer ter filhos. Começaram quase todos os casais a ter um filho, 2, e assim por diante. A Europa começou a diminuir muito em número. E em termos de religião,
Lembra que eu não estou falando de guerra santa, não estou falando de jogar bomba em ninguém, mas assim, em estatística religiosa, nós temos a diminuição dos cristãos. Como os islâmicos têm mais filhos, eles estão indo para a Europa, tomando a Europa. Então há uma tentativa entre os cristãos europeus de pedir aos casais, se for possível, tenham filhos, para que essa semente santa, a igreja, prevaleça, continue sendo bênção, sal da terra, luz do mundo e assim por diante. Então a nossa confissão de fé fala que o casamento preserva a própria igreja. Os pais trazendo seus filhos ao batismo, consagrando-os ao Senhor, os ensinando na disciplina, doutrina, admoestação do Senhor, as crianças sendo educadas no caminho da fé, algumas até depois acabam saindo da igreja, mas nós sempre oramos para que voltem, graças a Deus, muitas têm retornado. Então, o casamento preserva tudo isso também. E para prevenção contra a impureza. Então, o conceito bíblico de relação, nós temos uma época muito aflorada. Nós, da nossa geração, da minha geração para cá, nós temos principalmente os de hoje. A minha geração isso ainda era um pouco menos. Mas as gerações de hoje, as questões da impureza, da visualização, a questão de ter acesso à pornografia e outras questões é muito aguçada. Então, nós temos, a cada ano que passa, uma geração mais erotizada. E o erotismo traz as suas consequências. A fé enfraquece, concentração enfraquece, a sensação fica muito à flor da pele. Então, nós vamos tendo algumas dificuldades também em relação a tudo isso. Qual é a solução de Deus durante toda a história para que essa impureza não alcance a igreja? É exatamente o casamento. O casamento tem o conhecimento mútuo do casal, tem o estilo do casal, tem o jeito do casal. Então, evita, uma das bênçãos do casamento é que a impureza seja evitada. Então, o casamento é importante sim. Casamento para nós, como igreja reformada, por mais que nós entremos, às vezes, em alguns atritos com alguns casais mais novos, a união estável, para nós, não quer dizer casamento. Então, para nós, igreja reformada, os jovens que estão com contrato, os jovens que estão com a chamada união estável, não são casados e precisam, dentro do seu interesse, dentro do tempo certo, que nós vamos aconselhar, mas não impor. Dentro da maturidade e do tempo certo, nós os aconselhamos a buscarem o casamento. Casamento com efeito civil e depois um casamento que haja um culto, pode ser num sítio, pode ser numa igreja, mas que haja um culto, assim como bênção ao casamento religioso com efeito civil. Não é apenas um contrato de tantos anos e depois pode ser renovado ou não. Casamento é uma instituição séria, no sentido de compromisso. E a ideia de que olhei para a esposa olhou para mim, cada um olhou para sua noiva, não é nem esposa ainda, é para a noiva, olhou para a mulher, para a namorada, para a noiva e falou, olha, é tão bom o convívio que em oração, em conversa, em maturidade, vou me casar. E aí se casa, civil, religioso no culto e assim por diante, e aí é casamento, a Igreja Reformada reconhece esta parte como casamento. E os casais em união estável, como é que eles ficam em relação à igreja? Eu já acompanhei alguns casais assim, graças a Deus, não sei se é pelo meu jeito calmo de falar, nunca tive problema com eles, frequentaram alguns casais, até muito educados, vieram falar comigo, eu expliquei essa situação, frequentaram a igreja, eu disse, não, infelizmente, não pode ser membro da igreja, na união estável, né, nós não recebemos, não são casados, mas ficaram ali na igreja, ouvindo a palavra, frequentaram as sociedades internas, e assim por diante. Mas o importante para nós é não negar a nossa fé, é tentar da nossa parte ter mansidão e respeito para explicar a razão da esperança que é em nós,
e esperar, né, uma certa cumplicidade no sentido de respeito também por aqueles que nós explicamos educadamente o que é o conceito da nossa fé. Infelizmente, é verdade, nem sempre a igreja acertou nesse ponto. Muitas vezes, muitos cristãos não falaram com mansidão, não falaram com respeito. Muitas igrejas expulsaram pessoas que não pensavam iguais a nós do seu arraial, e aí nós tivemos alguns problemas internos em relação a isso. Por outro lado, também é verdade que muitas pessoas que não fazem parte da igreja não têm paciência para ouvir a igreja, no sentido de, pelo menos, descrever a nossa fé. E o que acontece? Muitas pessoas também, infelizmente, foram mal educadas com a igreja, algumas tentaram processar de algum modo, de alguma maneira, a igreja. Então, há erro de ambas as partes. Agora, trabalhando internamente, nunca devemos negar a nossa fé. Sempre explicar ao mundo e vivê-la. Para nós, o casamento é entre homem e mulher. Para nós, o casamento não é união estável. Para nós, as relações fora do casamento não é que sejam pecados mortais. Se fosse pecado mortal, muita juventude estaria bem complicada neste momento. Mas o que nós aconselhamos? Conversar com os casais que às vezes nos procuram para relatar essa questão, orientá-los a deixar. Sabemos que é difícil, sabemos que é um mundo que os nervos estão à flor da pele, a pornografia crassa em nossa sociedade, mas qual que é a nossa função? Pedir a Deus para nós amadurecermos e pedir a Deus que nos ajude a levar outros a amadurecerem também nessa questão, que é sempre a questão sexual, sempre é complicada para o ser humano, né? Algo que é muito intenso para cada um de nós. Mas com Cristo sempre pode haver santidade, com Cristo sempre pode haver decisão e com Cristo sempre pode haver amadurecimento. Então esse assunto do casamento fala também sobre a pureza sexual, que é importante cada um de nós viver e amadurecer, não apedrejar aqueles que têm algum tipo de dificuldade com isso, mas aconselhar. O aconselhamento às vezes precisa de uma palavra mais firme, mas mesmo na palavra firme, uma palavra em amor. E o interessante, um fato, abrindo um parêntese, o jovem e o adolescente gostam de se sentirem seguros. É uma questão bem interessante que eu tenho percebido. Às vezes você é firme com eles em um momento, explicando alguma coisa, no momento eles vão falar, no momento eles vão reclamar, no momento eles vão demonstrar que não gostaram e não gostaram mesmo. Mas eu tenho observado algumas conversas de adolescentes e de jovens, eu fico muito de ouvir, só para ver a lógica. E eu tenho percebido alguns elogios, alguns adolescentes e jovens elogiando aqueles que lhes falaram firmemente sobre um determinado assunto. E aí o que a gente aprende, por que a gente observa novamente com isso? Eles gostam de ser cuidados, sempre falando a verdade, mas a verdade em amor, tolerando, mas no sentido de tolerar, não apedrejar, apresentar a verdade e conduzir o outro à maturidade, e dando exemplo, para a gente ser maduro também. Então é um assunto bem interessante para nós trabalharmos, né? Tem mais tem alguém que quer participar de alguma questão, de alguma palavra que queira falar? Não sei, eu estou sem relógio aqui, quanto tempo eu ainda tenho? Pastor, eu acho que ainda tem aí uns 10 minutos, 15 minutos, eu acho que sim. Uhum. Agora ninguém falou ainda não, pode continuar aí. Uhum. Então, a da Natália aqui está 6h57. E que hora que acaba? Então, tem mais alguns minutinhos, mas assim, o que eu queria passar para os irmãos acerca do casamento, eu comprei um relógio, mas o meu relógio parou. E quando o relógio parou, como eu estou com o celular, então eu fico alienado de hora, quando eu vejo já é a hora. Mas a base do que eu quero falar para os irmãos a respeito do casamento é essa. A base que é Deus, as palavras bíblicas, as ideias bíblicas,
a explicar essa questão da igreja, a mulher como auxiliadora também é muito importante. É essencial saber o que segura casamento. Não é meramente amor como sentimento, mas é um amor envolvido, quando está embutido nele, a ideia de compromisso. Isso segura certamente casamento. Lutas ocorrerão, problemas também. A questão do divórcio, a nossa Confissão de Fé, capítulo 24, seção 6ª, diz assim: posto que a corrupção do homem seja tal que o dispõe a forjar argumentos para indevidamente separar aqueles a quem Deus uniu em matrimônio, você está casado e fica alguém ali do lado. Separa, não deu certo. Então o ser humano inventa argumentos contra o que é de Deus. Continua aqui. Contudo, nada a não ser o adultério é causa suficiente para dissolver o vínculo matrimonial, a não ser que haja deserção tão obstinada que não possa ser remediada pela igreja nem pelo magistrado civil. Então a Escritura fala de adultério, abandono, como algo para dissolver um casamento. A nossa confissão de fé fala da deserção tão obstinada. O divórcio foi permitido por Deus para nós, para os seres humanos, por causa da nossa dureza. Mas não é o propósito que Deus quer para nós. Como nós hoje temos uma sociedade muito, até o jeito de falar interessante, a Nutella, né? A geração Nutella, a geração que desiste fácil, a geração que não quer ter compromisso, a geração que qualquer coisa fica dodói, a geração que qualquer coisa deserta, abandone, tá bom e acabou. Nós temos um índice de divórcio muito grande. Não estou aqui julgando cada caso particular, não é essa a minha intenção, não é apedrejar aqueles que divorciaram, mas nós temos que entender que a Escritura Sagrada não enaltece o divórcio. A Escritura Sagrada vai sempre orientar os casais a ter esse amor, esse compromisso, a elevar a sua mente a Deus e a observar tudo, ou seja, faz de tudo para que o casamento dê certo. É isso que a Bíblia vai nos aconselhar. Agora apareceu para mim, 20 segundos. Então a gente já vai ter que encerrar. Mas a minha palavra é essa, que os casais tentem ficar firmes com a bênção de Deus e orando, né, para que Deus os preserve a cada dia.